Olá, aqui é Diego Carneiro, passando aqui para dar uma dica rápida sobre o Gretl. Basicamente, aqui eu tenho um conjunto de dados, em painel, e as nossas variáveis aqui, identificadora do tempo é a variável ano, e a variável identificadora do grupo, no caso, seria os códigos dos municípios. Aqui eu tenho dois códigos na base da PNUD. Se eu clicar aqui em ano, vocês vão ver que eu tenho 3 anos, nessa base de dados. Ou seja, eu tenho 91, 2000 e 2010, que são os anos do censo demográfico. Para todos os municípios, eu tenho lá 5.565 municípios. Então esse é um painel aí com N grande e o T pequeno. E suponha que eu tenho esse tipo de painel e eu queira fazer algum tipo de restrição. Por exemplo, suponha que eu quisesse estimar os dados e descartar o ano 91, quero estimar só 2000 e 2010. Ou então eu quisesse olhar só um estado. Então eu posso fazer esse tipo de coisa, vindo aqui em amostra. Aqui eu tenho opções de alterar o tamanho da amostra, tá? Por exemplo, eu poderia restringir com base no ordenamento dos municípios. Então os municípios têm uma numeração, que aí vai do primeiro município até lá o 5.565. Se eu quisesse restringir aqui e botar os 500 primeiros, por exemplo, aí eu faria essa restrição. Mas dado o ordenamento deles não tem uma lógica muito estruturada para mim, então isso não faz muito sentido. Se eu quiser desfazer qualquer coisa, eu boto aqui em restaurar intervalo completo. E eu volto para os dados que eu tinha original. No nosso caso, o que a gente está interessado aqui é essa opção, restringir baseado em critérios. Então o que a gente quer é que, por exemplo, suponha que eu queira fazer aqui uma estimação, em vez de eu fazer para a base completa, eu quero fazer só para os anos 2000 e 2010, que serão os dois últimos anos da base. Então eu posso vir aqui e inserir a condição, só relembrando. Aqui é a amostra, restringir baseado em critérios, e aqui eu escrevo o critério. O meu critério vai ser ano, eu posso colocar aqui maior, por exemplo, maior ou igual a 2000. E aí ele vai pegar o ano 2000 e o ano 2010, no caso que a amostra me deu. E aqui a mensagem diz que eu descartei um ano. Então se eu vier aqui agora, só vou ter agora 2000 e 2010. E aí tudo que eu fizer aqui, todas as descritivas, que eu fizer com base nessa amostra restrita, vai ser calculado com base nesses 2 anos. Então, um outro tipo de amostra que a gente pode fazer, aliás, outro tipo de restrição, vamos fazer isso aqui primeiro, só dar intervalo completo. Então, supor que eu queira pegar um estado. Cada estado tem um código do IBGE, correspondente, tá? O primeiro número aqui indica a região e o segundo dígito indica o estado da região, Então, por exemplo, no caso aqui da região Nordeste, a gente tem aqui, por exemplo, 23, que é o estado do Ceará, A região 2 e o estado 3, que é o estado do Ceará. Então, se eu quisesse, por exemplo, restringir essa amostra só para os municípios do estado do Ceará, eu virei aqui em amostra, restringir baseado em critérios, e eu poderia colocar aqui o F igual a 23, que é o código do Ceará. E aí, por exemplo, se eu marcasse essa opção aqui, tornar essa restrição permanente, o que ele vai fazer? Ele vai excluir todo mundo que não satisfizer essa restrição, ou seja, todo mundo de outro estado que não seja o do estado do Ceará. Então, botei OK. Foram descartadas 16.143 observações, que são os municípios dos outros estados. Agora, se eu vier aqui, eu tenho os 3 anos, novamente. Só que agora eu só vou ter aqui os municípios que pertencem ao estado do Ceará. No caso, são 184 municípios. Então, todas as estatísticas que eu calcular agora vão se ater somente ao subgrupo que eu selecionei, no caso aqui o estado do Ceará. Então, isso é uma dica rápida mesmo, só para vocês, quando quiserem fazer a estimação, você tem uma base completa, você saber fazer o filtro, conseguir filtrar aqui e fazer os cortes que você quiser, sem precisar fazer a edição lá antes e mandar para cá. É isso, hoje é só, até mais, valeu!